Vamos lá então, pessoal, nós estamos aqui com o Rafael Vicente para falarmos sobre preconceito, discriminação e racismo. Muitas pessoas acham que tudo é a mesma coisa e eu quero começar entendendo qual é a diferença quando nós falamos de preconceito, discriminação e racismo. E, obviamente, você que está do outro lado também quer entender como esses três conceitos ocorrem na prática em nosso dia a dia, Rafa. Essa é boa, Manuel. E aí a gente vai ter que pensar em pelo menos 2 níveis. Vamos pensar assim. Vamos pensar no racismo como uma estrutura. Sim. Um grande sistema, uma grande construção. De pelo menos 300 anos. Eu vou me alongar um pouquinho, mas eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Independente da religião de quem está assistindo, da nossa aqui também, pensar só na questão histórica. Uma historinha famosa aqui no Brasil é, por exemplo, a história do José do Egito. Uma história bíblica. Por que eu cito essa história? Porque talvez você que está assistindo aí vai lembrar que o José foi vendido pelos irmãos. Mas o interessante é, ele foi vendido como escravo. Mas eu estou falando de Egito Antigo, 1900 bolinha. Né? Por que essa ideia é interessante? Porque veja, então já existia escravidão? Já. A escravidão caminha com a história da humanidade. Todos os grandes impérios se valeram da escravidão. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para tentar deixar um pouco mais solta na sua cabeça essa história de que escravidão não remete ao negro. Ela remeteu durante um período. Esse período tem mais ou menos 400 anos. E o que acontece? A partir dessa ideia da escravidão, de escravizar pessoas, se remete a uma nova ideia. Bom, aqui, mais próximo da nossa era, a gente tinha que legitimar, principalmente no Ocidente. Como é que eu faço? Como é que eu justifico que eu estou escravizando pessoas? Principalmente se do outro lado eu ainda tinha fortes ideias advindas do cristianismo. Por que isso? Porque daí você vai lembrar do Adão e Eva. Se toda a raça humana descende de 2 pessoas, como é que eu posso escravizar o meu irmão? Como é que eu vou justificar isso? E a minha ideia foi o seguinte, bom, vamos entender aqui. Primeira coisa, o negro tem que ser desumanizado, ou seja, o negro não é uma pessoa. Tanto é verdade que, por exemplo, uma das manifestações é justamente que o negro não tinha alma. Então ele podia ser comprado e vendido como se coisa fosse. E aí a gente talvez tenha uma primeira ideia que é simples, mas nos ajuda fácil a compreender a questão racial. O racismo é a desumanização e tem o potencial de desumanizar a pessoa, a ponto dela ser transformada em coisa, em instrumento. Aí você vai lembrar que os negros foram trazidos para trabalhar em plantações, como instrumentos de trabalho. Tanto é que podiam ser comprados e vendidos. Então o racismo desumaniza. O esforço de combate ao racismo é para readquirir essa humanização da pessoa. Por isso que é um esforço coletivo e de todas as pessoas. Bom, então isso é um grande sistema. Agora, que mais? E por que um grande sistema? Porque para você escravizar pessoas, trazer da África para cá, você precisa de um barco. Para um barco você precisa construir o barco. Para construir o barco você precisa de dinheiro. Você precisa de financiamento. Você precisa vender esses escravos. Então você precisa de um mercado para vender esses escravos. Alguém precisa comprar esses escravos e para comprar custa dinheiro de novo. Então você precisa de financiamento. Você precisa de um sistema de normas que regule tudo isso. Claro. E se comprar, não entregar, como é que funciona? Então veja, pelo menos estamos falando aqui de um sistema de logística, um sistema econômico, um sistema legal. Tudo isso junto. Ou seja, veja como para se manter o racismo e para se trabalhar um sistema de escravização, você tem uma grande estrutura. Tudo isso sustenta essa ideia de desumanização de pessoas. O que é essa desumanização? O famoso racismo. Bom, e como é que geralmente ele se materializa? Porque eu tenho essa ideia de superioridade, inferioridade, um negro desumanizado. Ok. Agora, como é que geralmente a gente vê isso acontecendo? Como é que se encontrou uma forma de materializar isso? Bom, foram 2. Então, quando sai do campo das ideias e vem para o mundo físico, você tem 2 grandes formas de ação. A primeira, através do preconceito, tracinho estereótipo. Então, leve sempre os 2 juntos. Geralmente, é muito difícil você desassociar o preconceito do estereótipo. Agora, tem uma outra frente que é mais objetiva. Então é quando o negro de fato é impedido de entrar, impedido de acessar ou colocado para fora de espaços e ambientes. Tem geralmente uma ação muito mais física e enérgica. Geralmente tem uma conduta, uma ação. Geralmente nesses casos a gente tipifica isso como discriminação. Ainda que seja uma ação indireta. Por exemplo,
eu sei que em determinada empresa não se promove pessoas negras. Por que não promove? Porque ele é negro. Bom, isso é uma discriminação objetiva. Eu não promovo, eu deixo de fazer, ou eu faço alguma coisa em função da raça, ou em função da cor da pele, ou em função do grupo da pessoa. Por que eu digo isso? Porque isso se atribui igualzinho se eu tô falando de uma pessoa indígena, por exemplo. Então, esses dois elementos, de um lado, esse preconceito, tracinho, estereótipo, de outro lado, a discriminação. Quando você junta os dois e sobe uma casa, você tem que lembrar que você está falando de racismo, quando a gente está se referindo a pessoas negras. Claro. Então, você tem um grande sistema chamado racismo, que se desdobra em duas principais frentes, ou o preconceito estereótipo, ou a discriminação. O preconceito estereótipo geralmente muito mais velado, e a discriminação geralmente muito mais objetiva. Quando nós analisamos isso, qual é o maior efeito do preconceito no Brasil? Quando você analisa assim, tem um efeito direto que impacta. Qual é o maior efeito do preconceito no Brasil hoje, Rafael? Ele consegue tolher perspectivas. Em que sentido? Uma grande chave que qualquer pessoa precisa virar para chegar a objetivos, metas ou coisa do tipo, é compreender que é difícil, mas não é impossível. Quando você não tem a possibilidade de sonhar, de estar, de caminhar em uma direção, você nem se mexe. E, por muitas vezes, o racismo, a discriminação, o preconceito, colocam uma carga tão grande, uma dificuldade, porque já é difícil para pessoas pobres. Para pessoas pobres e negras, você tem uma potencialidade dobrada ou triplicada. Para pessoas pobres, negras e mulheres, você pode potencializar isso por 10. Então... você joga na agenda dos homoafetivos. Você vai adicionando potencialidade, só vai aumentando o nível de dificuldade. Por que eu tô dizendo isso? Porque começa a ficar um negócio, uma realidade tão distante, que você não consegue mais se ver a mínima possibilidade de chegar aonde você talvez almejaria. E isso corta no início. Sim. Então você fica preso a uma realidade que você imagina que ela é determinante. E isso, obviamente, não é nenhum demérito e não é jogar a culpa sobre a pessoa que está sofrendo nada. A pessoa é vítima, nesse sentido, desse sistema absurdo. Já aleja a perspectiva, né? Ela já corta o seu potencial. Você fala assim, não dá, de largada, de tão absurdo que é esse negócio. E os poucos que conseguem chegar, você ainda não coloca na vitrine para incentivar essas... Olha, teve um pouquinho de gente que conseguiu. Né? Nem isso o sistema faz. Então, eu acho que essa é uma das maiores crueldades do sistema. Ele corta qualquer possibilidade de oportunidade. E as pessoas que conseguem, além dos desafios naturais da vida, tem que se transformar no super-homem, numa super-mulher, porque a gente naturalizou essa ideia de ter um Pelé. Né? Não, mas olha lá, aquele presidente conseguiu. Falou, mas é um das 1000 maiores empresas do país, o que ele teve que fazer? Aí você vai ver a história do cara, a história era cortador de cana e fez uma revolução e conseguiu chegar. E aí começa o mito absurdo da meritocracia, né? O que eu queria ver com você para encerrar é como é que nós podemos lidar com os impactos do preconceito que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, principalmente enquanto empresa, enquanto pessoas, e o que cada um de nós podemos fazer para mudar esse aspecto. Olha, esse é um esforço que vão ter duas grandes frentes. Uma frente institucional, né? As empresas, as corporações, o poder público precisa assumir sua responsabilidade, e o outro individual. Então, quando a gente fala de preconceito, ele é um conceito que já está estabelecido e introjetado, ou seja, você tem uma ideia equivocada da realidade, mas você aprendeu aquilo de algum lugar. Agora a gente vai ter que fazer um esforço de desconstruir verdades, e isso não é simples, para começar. Então, a educação tem limite. Em que sentido? Nós temos um grupo de pessoas que a instituição, a empresa, a corporação, o poder público vai fazer um esforço de apresentar um conteúdo, de apresentar uma informação que, via de regra, não se teve. Porque no nosso ensino formal no Brasil, se fala ainda hoje muito pouco do negro. Ou seja, se fala muito pouco da história do Brasil, como deveria ser explicado. Então, a gente tem um déficit de aprendizado. Isso é verdade. Mas tem limite, porque daí as pessoas têm que estar abertas a entender esse conceito, entender essa realidade e fazer uma parte difícil, porque via de regra
incomoda falar sobre esses temas quando são contestadas as nossas verdades. Sim. Então tá aberto a minimamente revisitar os seus conceitos. As informações estão sendo apresentadas, a educação está sendo disponibilizada, sensibilização está sendo feita. Agora, não podemos esquecer que, para todos os efeitos, preconceito, discriminação, racismo, machismo, homofobia é crime. Então, principalmente no ambiente empresarial, olha, aqui nós somos profissionais que estamos trabalhando. Claro. E profissional presume-se técnica. E independente do seu achismo, independente da sua compreensão, o perfil técnico que a empresa está apresentando, que está dizendo é que, olha, nós não aceitamos discriminação, racismo, preconceito. Exatamente. É exatamente por isso que nós temos aqui esse momento de letramento racial, tá certo? Óbvio que nós queremos que você memorize tudo que nós estamos falando, que você aprenda, que você leve isso para o seu cotidiano. Nós sempre estamos dizendo a você que esse processo de letramento é um processo obrigatório, mas é um processo que vai mudar a sua vida, mudar a sua percepção de vida. Nós ainda temos muito o que conversar com o Rafael, então fique ligado, se precisar. Assista novamente, que com certeza tudo que você ouviu vai fazer a diferença na sua vida. Tamo junto.